prometi que eu ia fazer aquele projetinho com vocês, gravar uma videoaula pra vocês. E é isso, vamos lá fazer aquele projetinho de novo, passo a passo, o HTML e o CSS, e depois eu gravo o JS pra vocês, tá bom? Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é baixar o projetinho do Discord. Aqui tá o meu projetinho como guia, tá? Então deixem eles aí na máquina de vocês para vocês poderem consultar caso dê algum BO no projetinho de vocês. E a segunda coisa é vir aqui em material de apoio, no 3ds, e baixar essa imagem, que vai ser o nosso background, tá bom? Então vamos abrir ela numa nova guia. Aí na nova guia a gente vai clicar com o botão direito, salvar a imagem como, e eu já vou salvar ela na minha área de trabalho aqui. Tá aqui triângulo.jpg. Aí beleza, vou vir aqui na minha área de trabalho. Tá aqui a minha imagem. Vou criar uma pasta chamada Desafio Triângulo, tá? Esse é o nome que eu tô dando, mas vocês podem dar qualquer nome para essa pasta, tá bom? Eu vou pegar e vou abrir isso daqui no meu VS Code. Vocês podem simplesmente abrir o VS e arrastar a pasta, ou vocês podem abrir o terminal e fazer pelo terminal. Eu vou fazer dos dois jeitos aqui pra você, tá? No Linux é um pouquinho diferente do que no Windows. No Linux eu tenho que dar um CD, entrar na minha área de trabalho. No Windows vai estar escrito Desktop. Desktop vai estar escrito assim, tá? Mas no Linux ele vem traduzido. Então aqui, área de trabalho. Aí eu vou entrar. Eu vou dar um dir, porque eu não sei o que tá na minha área de trabalho. Tá, desafio triângulo, beleza. Aí eu vou dar um CD. CD é um comando para entrar dentro da pasta, tá? É um CD desafio triângulo, beleza. Entrei dentro da pasta, dei code, ponto. Ele já vai abrir isso daqui no VS Code para mim. Se eu quisesse abrir da forma tradicional, era só eu clicar no VS Code, pegar a pasta aqui do desafio triângulo, pegar a pasta e arrastar para cá, né? Arrastar para o VS Code. Mas no terminalzinho eu acho mais tranquilinho de fazer isso, sei lá. Tô acostumado a fazer pelo terminal, então geralmente eu faço por ele. Então, tranquilo. Abrimos aqui nosso VS Code. A única coisa que tem no nosso VS Code é a nossa imagenzinha, né? É a única coisa que tem nela. Vamos criar aqui um arquivo chamado index.html, que é aquele nosso arquivo HTML. Vamos apertar interrogação e ele já vai criar a estrutura básica do HTML pra gente, tá? Só deixa eu dar um Alt Z aqui para vocês poderem ver todo o código. Então beleza, vou começar aqui já mudando a linguagem, porque não é inglês que a gente está trabalhando, é PTBR. Vou mudar o título do documento para Desafio Bolado do Triângulo, beleza? E eu vou colocar aqui um teste no body, tá? Salvei, deu Ctrl S, vou vir aqui no meu index.html, clicar com o botão direito, Open with Live Server, ou seja, abra com o Live Server, e ele vai abrir no meu navegador esse projetinho aqui, beleza? Tá, vocês podem ver que não tem nada no meu navegador por enquanto, né? A gente só colocou teste ali. Vem, filho, arrasta pra cá. Ele não quer arrastar, calma aí. Coisa, viu? Pronto. Ó, só tá com o teste aqui, né? Tá simplesmente com o teste. Ele não tá... Ele não tem nada, né? Só tem o teste aqui porque é só o teste que a gente colocou. Uma coisa que ajuda bastante a gente codar é a gente ter o design salvo em algum lugar, tá bom? Eu deixei aqui no Discord pra vocês. Deixa eu deixar esse aqui do jeito que eu coloquei lá. Pronto. Eu deixei aqui no Discord para vocês o link do Figma. Figma é o aplicativo de design que eu usei para desenhar esse projeto, beleza? E ali tá o design, tá as cores que eu usei, tá as fontes, tá tudo certinho aqui no Figma. Se vocês não tiverem conta no Figma, é legal criar, porque vocês só vão conseguir ver as cores que eu usei, ver tudo certinho se você tiver conta, né? Senão vai aparecer essa página zona aqui pra você e você não vai poder ver nada. Então, por exemplo, eu vou colocar minha conta aqui, vou logar,
e ele vai me liberar várias funcionalidades do Figma. Loguei aqui no Figma e agora vocês têm acesso a tudo que está aqui dentro. Então se vocês derem 2 cliques no projeto, vocês vão ver a imagem que eu usei aqui, e vocês podem baixar a imagem direto do projeto. Não tem necessidade porque ela já está lá no Discord, mas vocês podem. Se vocês clicarem aqui no triângulo, dá para ver a cor de fundo que eu usei para o triângulo. Se vocês clicarem no botão, dá para ver a cor de fundo que eu usei no botão. Dá para ver a cor da borda que eu coloquei aqui, ó, que é essa daqui de baixo, e dá para ver a cor da fonte, que é branco, né? E se você clicar na fonte, dá pra ver qual que é a fonte que eu usei, que é Roboto. Roboto Medium, tá? 24 pixels. Foi isso que eu desenhei aqui no Figma. Por que eu abri o Figma pra vocês? Porque é interessante vocês terem uma foto do projeto, pelo menos, pra vocês irem seguindo quando vocês estiverem fazendo o projeto. Então cliquei aqui nessa fotinho e eu vou arrastar ela pro meu desafio triângulo aqui, tá? Então, baixei isso aqui. Não, mentira, eu vou abrir ela no meu navegador, tá? Tem aqui o meu desafio triângulo. Eu vou abrir essa foto aqui no meu navegador. Vou deixar ela aí no canto. E aí a gente vai seguindo essa foto quando a gente estiver codando, tá bom? Então, beleza. Primeira coisa que a gente tem que fazer é a estrutura HTML do rolê, né? E a gente já viu aí que a gente tem um aplicativo, que a gente tem um site que faz um cálculo, né? Então a gente vai criar uma section chamada app, que vai ser o nosso aplicativo. A gente vai ter uma div container para centralizar esse formulário e a gente vai ter uma tag form, né? Que vai ser isso daqui, ó. O formulário é todo esse quadradão bonitão aqui. E tudo que está dentro dele a gente vai colocar dentro do form. Então isso daqui é um input, isso daqui é outro input, isso daqui é um button, isso daqui é um text, isso daqui é outro text, ou uma tag P, né? Isso daqui é um H2 porque é um título, ou um H3. A gente pode colocar H2, H3, qualquer H que a gente quiser a gente pode colocar, menos o H1, porque o H1 ele mexe com um negócio chamado SEO, que é o ranqueamento do seu site. Então se você colocar isso daqui no Google, por exemplo, se você colocar esse site no ar, se você colocar muitos H1, isso daí fere alguns princípios de SEO do Google e coloca o seu site lá para baixo no ranqueamento. Então, por exemplo, digamos que eu digite aqui psicólogo, vamos procurar psicólogo no Google. Os que, depois dos patrocinados, né? Os links não patrocinados que aparecem são links que têm um bom SEO, que são sites construídos com uma boa base de HTML, né? São sites que não utilizam muitos H1s, que seguem a diretriz do Google. Agora, se você vai colocar um monte de H1 no teu site vai ficar, sei lá, aqui na página 10, por exemplo. Ele não vai nem aparecer nas primeiras porque é um site mal feito, né? Então é interessante vocês seguirem as regrinhas de SEO. Mais pra frente a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, mas vamos dar continuidade no código. Então já criei um form, se vocês salvarem e derem uma olhadinha aqui, não apareceu nada ainda, né? Porque não tem nada nele. Mas se eu colocar qualquer coisa aqui, já tá dentro do form isso aqui, né? Então se a gente inspecionar aqui o elemento, se a gente usar o DevTools para dar uma bisoiada, vocês vão ver que já existe um form aqui, tem uma div container e um section app, tá? Então dá pra ver tudo que eu tô fazendo aqui, tá aqui dentro, beleza? E a gente vai colocar esse form igualzinho aqui nesse triângulo, beleza? Então dentro do form a gente vai começar a colocar um H2, então vamos lá. Área do triângulo, dando H2. Vamos criar uma classe title para ela, porque ela é o nosso título, tá bom? Aí embaixo eu vou criar dois inputs. E eles não vão ser do tipo texto, eles vão ser do tipo number, tá bom? Então dá um Ctrl D aí, selecionei os dois, tipo number, beleza. Eu vou querer colocar um placeholder deles. Placeholder vai definir o que tem dentro deles. Então, por exemplo, já tem lá o nosso input bonitão, mas não tem nada dentro deles. Se você olhar aqui no design, está escrito aqui base e altura, para deixar claro para o usuário que dado que ele tem que colocar aqui dentro, né? Então a gente vai colocar aqui dentro do placeholder o primeiro, base, beleza, salvei, já apareceu lá no meu site. E o segundo, a gente vai colocar altura. Beleza, já apareceu no nosso site também, base e altura. A gente vai colocar um name pra gente saber
qual que é o tipo de dado que a gente está tratando. Então esse daqui vai ser o base. A gente vai colocar um identificador também, que vai ser... Não, mentira, a gente vai colocar um class, tá? Um class. Esse class, ele vai ser input, é através dele que a gente vai estilizar esse input, a gente vai colocar nos dois inputs desse class. E a gente vai colocar um ID também, para a gente poder mexer com o JavaScript. Então, esse ID ele vai ser o único desse input, altura, e o outro vai ter um ID único também, chamado base, beleza? Lembra que o classe eu posso usar em dois elementos diferentes, né? Então eu estou pegando aqui a classe input e eu estou colocando em dois elementos HTML. Não dá erro se eu fizer isso. Agora, se eu pegar o ID e colocar em mais de dois elementos, o mesmo ID, aí dá erro, tá? ID é para elementos únicos e o class você usa para o que você quiser. Então, beleza. Já criamos aqui esse input, esse outro input, o que vem depois? Vem um botão, né? Então vamos criar o botão aqui dentro do form também. Então uma class button, e eu vou colocar aqui calcular. Vamos colocar uma classe nesse botão também, uma classe btn, pra gente saber que ele é um botão. E embaixo ainda tem esses textinhos aí. Então a gente vai abrir uma div, e dentro dessa div a gente vai colocar dois parágrafos, beleza? Então a gente vai colocar aqui dois parágrafos. No primeiro parágrafo a gente vai colocar a área é, e no segundo parágrafo a gente vai colocar um X aqui, por exemplo. Por que que eu não simplesmente coloquei um P e em vez de colocar uma div e 2P, né? Porque eu quero que esses dois T's sejam coisas diferentes. Porque quando eu for trocar esse X pelo valor do resultado do triângulo, eu quero trocar só o que está dentro dessa tag P, não o que está dentro das duas. Eu quero que ainda continue a mensagem. A área é X, né? Se eu colocar tudo dentro de um P só, eu vou trocar toda essa mensagem aqui pelo resultado. E eu não quero trocar toda a mensagem pelo resultado, eu só quero trocar o X pelo resultado. Então vamos colocar aqui uma class text, né, que são textos. Essa aqui vai ser uma class message, MSN, vai. Vamos economizar código. E essa daqui vai ser uma class result, que é resultado, né? Beleza, a gente já criou o nosso HTML. Essa é a estrutura básica do nosso HTML. Se a gente ver aqui nos elementos, a gente tem um section. Dentro desse section, a gente tem uma div container. Dentro da div container, a gente tem um formulário. Dentro do formulário, a gente tem um H1, que é o área triângulo. A gente tem dois inputs. A gente tem button. A gente tem uma div text. E dentro da div, a gente tem dois parágrafos. Então, a estrutura do rolê, a estrutura do HTML tá feitíssima. Só que ainda não tá nada parecido com isso daqui. E a gente vai deixar parecido com o CSS, beleza? Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é criar o arquivo CSS. Então entre o title e o meta, dá um espacinho aí, coloca link CSS e ele já vai criar aqui para você direitinho, style.css. Faz aquela manjaria lá, segura o Ctrl, você vai segurar o Ctrl. Na hora que segurou o Ctrl vai mudar de cor, vai ficar azulzinho, roxinho, na hora que você segurar o Ctrl, tá? Segurou o Ctrl, clicou em cima do rolê e ele vai criar o arquivo que você não tinha criado ainda, né? Então vê que já apareceu aqui do ladinho. Não existia esse arquivo CSS, agora existe. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o reset CSS, tá? O que é o reset CSS? Esse site aqui ele já tem algumas estilizações padrões do HTML e a gente tem que tirar essas estilizações, porque senão vai ficar bugando o nosso site. Mas eu não vou fazer isso agora. Na verdade, seria bom eu fazer, mas eu não vou fazer porque eu quero mostrar como que isso vai bugar nosso site para vocês. Então, a gente faz daqui a pouco. Primeira coisa, então, vamos pegar essa classe app e vamos colocar aquela foto bonitona do triângulo de fundo, tá bom? Então, vamos colocar ponto .app. Esse ponto aqui significa que o app é uma classe, tá bom? Se o app fosse um ID, não seria um ponto que eu ia colocar ali. Seria uma hashtag, beleza? Mentira, é uma hashtag? É uma hashtag? Ou não? Deixa eu ver. Ô, droga. É uma hashtag, eu não sei porque que ele deu erro aqui. É uma hashtag, tá correto. Por que que deu erro no meu código? Não sei por que que deu erro no meu código.
Mas é isso, é uma hashtag. Se fosse um ID, seria uma hashtag. Mas não é, então vamos deixar aqui em classe. Sempre que a gente vai estilizar coisas que a gente pode usar para outros projetos, a gente usa a classe, tá bom? Então coloca aí um P e um app, que é o nosso aplicativo, tranquilo? Beleza, colocamos um... Ah, eu sei porque que deu erro, porque não tinha nada dentro. E aí quando não tem nada dentro, ele dá erro. Então, por exemplo, se eu colocar aqui app e colocar um background color red, né? Aí ele para de dar erro, né? Ele fica dando erro se você não coloca nenhum elemento aqui dentro, mas isso daqui não é um erro do código, é um erro do VS Code. Porque ele quer que você, se você colocou um seletor aí no CSS, ele quer que você use, né? Se não tiver em uso, ele vai falar para você apagar, é por isso que deu erro lá. Mas é isso. Então beleza, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar essa imagem de fundo, a imagem do triângulo. Então ela já está aqui do lado, ela já está na mesma pasta do meu projeto. Se não tiver na pasta do projeto não vai funcionar, então deixa na mesma pasta do projeto. Aí coloca background image, tá bom? URL, e dentro aqui da URL abre aspas, coloca um barra e seleciona a imagem. Então vocês vão ver que ela já aparece aqui. Mas dá uma olhada que ela tá bugada, né? Lembra que eu falei que o CSS, que o navegador, ele tem estilização padrão? Uma das estilizações padrões é esse margin e esse bottom aqui, ó. Se a gente der uma olhadinha aqui no CSS, vamos selecionar aqui o nosso body. Ó, selecionamos o nosso body. Ó, vê que o margin, ele tem margin e ele tem padding pré-selecionado. E a gente não quer isso. A gente quer que nosso elemento tome todo o espaço que tiver para tomar, né? Que ele fique bonitão lá. Todo o espaço que tiver para tomar, ele tome. Então a gente vai colocar aqui em cima do app uma estrelinha, que isso daqui quer dizer all, quer dizer tudo. Então todos os elementos do meu site, inclusive o body, eu vou zerar o margin. Não vai ter nenhum margin. E eu vou zerar o padding, tá bom? Isso daí vai solucionar alguns problemas nossos. Vê que já ficou mais agradável aos olhos, mas ainda não está do jeito que a gente quer que esteja. Então beleza, vamos mexer aqui no app. A gente já colocou a imagem, a gente precisa configurar ela agora. Então o nosso aplicativo, eu quero que ele tome 100% do tamanho da tela, tá bom? De assim, ó, 100% horizontalmente. Então o width ele vai setar o tamanho horizontalmente e 100% verticalmente. Então 100% aqui, ó, verticalmente. Então vamos colocar aqui 100% também. Eu não gosto muito de usar 100% porque porcentagem ele sempre vai pegar a porcentagem que o cara tá vendo aqui da tela, entendeu? Então, de acordo com o tamanho da tela do usuário, às vezes ele dá uma bugada. Eu não curto muito. Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar sem VH, que é sem view height. Então, do que o usuário está vendo, eu quero que ele cubra 100% do rolê, e do que o usuário está vendo, eu quero que ele cubra 100% do rolê, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Eu acho que isso daqui funciona muito melhor, o view height e o view width, tá? Ele funciona muito melhor do que porcentagem. Vocês podem tentar usar porcentagem, usar pixel em alguns casos, mas eu acho que para tamanho de tela, isso daqui é muito bom, porque ele vai pegar 100% da tela que existe, né? Então, ó, minha tela aqui tá pequenininha porque eu deixei o código separado aqui, né? Eu deixei o código só num cantinho, o aplicativo só num cantinho para vocês poderem ver o código. Se eu abrir isso daqui, ó, em tela cheia, ainda vai ficar pegando 100% da minha tela, tanto horizontalmente quanto verticalmente, né? Não importa o tamanho da minha tela. Então beleza, a gente já setou aqui o tamanho horizontal, o tamanho vertical. Agora a gente vai configurar essa imagem, porque ela está repetindo, e eu não quero que ela repita, eu quero que ela apareça uma vez só. Então vamos colocar aqui background, repeat, no repeat, que é para não repetir, tá bom? Não quero que isso aqui repita. Só que agora ela está pequenininha, não quero que ela fique pequenininha. Então background size, ou seja, tamanho do background, cover, que ele vai deixar o background do tamanho da tela inteira. Então beleza, ficou do tamanho da tela inteira, e você vê que ela tá meio bugada, né? Ela tá mais pra direita do que pra esquerda. Eu quero ela no centro, eu quero ela no centro porque eu tenho toque. Então eu vou colocar aqui background position center, e aí ela vai ficar no centro, vai ficar mais bonitinho. Então beleza, já estilizamos o nosso aplicativo, fechou. Só que isso daqui a gente não quer ele no canto, a gente quer ele aqui no meio, né? Então já vamos resolver esse problema. Vamos colocar aqui display flex, justify content center,
Align Item Center. Eu preciso dessas 3 coisas para centralizar o nosso formulário. Centralizamos o nosso formulário. O que a gente vai mexer agora? A gente vai mexer de fato no formulário. Então vamos pegar aqui uma class form, tá? Pegamos uma class form aqui, coloquei um ponto class form, e a primeira coisa que a gente vai fazer é deixar as coisas um embaixo do outro, porque tá em linha aqui, tá meio bugado, tá meio feio. Então vamos colocar aqui, ó, display flex, tá? E agora ele ficou mais em linha ainda. E aí vamos colocar flex direction column, ou seja, direção de coluna, e align items center, para tudo ficar no centro. Então beleza, já está tomando forma, já está mais parecido com o nosso projeto do que estava antes. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aquela corzinha de fundo do nosso triângulo. Vocês podem pegar no Figma, como eu falei para vocês. Vocês podem clicar aqui e pegar essa corzinha, ou vocês podem vir aqui no projeto mesmo, né? Que vocês baixaram. Cadê? Tá aqui no chat, eu mandei no chat isso aqui, mandei nos exercícios. Vocês podem baixar aqui o projeto e tal, né? Mas como eu tô com o Figma aberto aqui, eu vou pelo Figma, então tranquilo. Peguei essa corzinha. Vou colocar aqui background color e vou colocar essa cor. Coloquei a cor, já tá bonitão lá. Só que ele ainda não tá transparente, né? Para deixar transparente, você coloca o mouse em cima, não clica, vem aqui nessa barrinha não acolorida e puxa um pouquinho para baixo. Já ficou mais transparente, já ficou melhorzinho. Vamos deixar as bordas arredondadas. Então vamos colocar aqui border radius de 8 pixels, por exemplo. Já ficou com as bordas mais arredondadas. E vamos deixar isso aqui um pouquinho mais espaçado, né? Porque se você olhar aqui nesse daqui, ó, você vê que tem um espaço entre o input e a parede do form, e tem um espaço entre o texto e o topo do form, né? A gente vai fazer isso com padding, porque o padding ele dá espaçamento interno para os elementos, ele não dá espaçamento externo. Então vamos colocar aqui o padding. Eu quero para cima e para baixo 30 pixels, para um lado e para o outro 15 pixels, para ver como é que fica. Ficou bom até, hein? Ficou bom, gostei. Vamos vir aqui e colocar um Justify Content. Justify Content Space Between, para ele espalhar as coisas ali, tá? E vamos dizer que a gente quer ele... Não vamos setar tamanho, não. Vamos setar gap. Eu quero um espaço entre os elementos, porque tá tudo muito coladinho, de 15 pixels, vai. 15 pixels ficou legal, o espaçamento entre os elementos. Então beleza, o nosso form já está codado. Vamos codar agora o nosso input. Então vem aqui, pega a class input no HTML, vem aqui no CSS e vamos codar o input. Então primeira coisa, eu quero que ele não tenha borda, porque a borda que está ali é feia e eu não gosto da borda que está ali. Eu quero que a borda que ele tenha seja arredondada, então vamos colocar aqui uns 3 pixels, por exemplo. Ficou legal. E eu quero que esse texto ele não fique tão colado na parede do input, tá bom? Então para isso a gente vai usar um padding também, que vai selecionar um espaçamento interno. Então digamos que para cima e para baixo eu quero 8 pixels, para um lado e para o outro eu quero 15. Vamos ver como é que fica. Ficou bacana. Vamos deixar assim. Eu acho que a fonte poderia ser um pouquinho maior. Então vamos colocar aqui um font size 18 pixels. Ficou muito grande, né? Muito grande. Font size 16 pixels. Ficou bacana. E já vamos pegar aquela fonte lá, né? Eu falei para vocês que eu estava usando a Roboto. Então vamos fazer aquele esquema ali. Google Fontes, Roboto. Já está aqui a Roboto, só selecionar todos os estilos dela para a gente ter uma maleabilidade no projeto. Se a gente precisar usar vários estilos dela, a gente tem. Primeiro, a gente copia o HTML, vem aqui no HTML, antes do CSS e cola. Pode selecionar tudo com Ctrl A, clica com o botão direito, Format Document, ele vai deixar
Legal, o meu formato de aula a gente tá dando BO, mas no de vocês aí vai funcionar com certeza. O meu está bugante. Mas é isso, era só pra deixar bonitinho aqui o rolê. Tá, beleza. Salvamos. Agora a gente vai colocar essa fonte em tudo ali, né? Então já selecionamos aqui a fonte. Cadê? Era essa daqui que a gente estava usando, né? Então vamos colocar em tudo aqui essa fonte. Então beleza, já mudou a fonte aqui, tanto do nosso título quanto aqui do área E, né? E aqui dos inputs também. Então fechou, já codamos o input e o botão eu vou colar, tá? Eu vou colar porque eu não lembro como é que eu fiz, que cores que eu usei. Então eu vou colar do meu projeto. Deixa eu abrir esse projetinho aqui. Vou abrir também no meu VS Code. Só arrastar e puxar, que nem eu falei para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que eu fiz esse botão. Como é que está feito esse botão? Eu estou colocando um padding de 8 pixels, um espaçamento interno de 8 pixels para cima e para baixo, 16 para um lado e para o outro. A fonte dele está de 18 pixels, a espessura da fonte está de 500, então é uma fonte um pouquinho mais grossa. A cor da fonte está branco, o background dele está nessa corzona aqui. Ele está com o border none, ele está com as bordas arredondadas em 7 pixels e ele está com um cursor pointer. Quando ele estiver ativado, ele vai fazer uma sombra bonitona fazendo aquela animação que eu mostrei para vocês. Então vamos salvar e vamos ver o que acontece. Já ficou legal, mas não ficou do jeito que a gente queria, né? Não ficou do jeito que a gente queria porque a gente não fez isso aqui, ó. Width 100% aqui, por exemplo. Nesse caso aqui convém usar o width 100%, tá? Em vez de VH. Então beleza, já tá bonitão do jeito que a gente quer. Vamos estilizar agora a nossa div, beleza? Class text. Vamos pegar essa class text. A primeira coisa que a gente quer é deixar o texto um do lado do outro. Então display flex, ele já vai deixar um do lado do outro. E eu acho que eles estão muito juntinhos, então justify content space between. Tá, eu também preciso dizer que ele vai pegar 100% do rolê. Não, 100% ficou muito. Ele vai pegar 90% do rolê, 80% do rolê, 80% tá bom. Aí beleza, vamos pegar aqui a classe MSN, vamos dizer que o color dela é white, então ela é branca. Ela é branca. Font size, o tamanho da fonte, vamos colocar 18 pixels para ver como é que fica. Fica bom, 18 pixels. Font wave, eu quero ela um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais espessa. 400 tá bacana, não, vamos deixar 500. Então, beleza. E o X ele vai ter a mesma estilização, tá? Só que ele vai ter uma corzinha diferente. É o result, né? Result ele vai ter essa corzinha aqui, se eu não me engano. Pronto. Então, beleza. Faltou a gente estilizar o nosso H2, né? A gente não estilizou. Vamos vir aqui no input. Ponto title. Color, que a gente vai deixar ele branco, né? Color right. E é isso, hein? Acho que acabamos. Acabamos. HTML e CSS é basicamente isso. Não tem muito segredo não, tá? O que tem ali? Tem alguma coisa ali, hein? O que é isso? Cara, tem uma aspas ali, velho. Como assim? De onde tá vindo essa aspas? Aqui, ó, esqueci uma aspa aqui. Isso é louco. Pronto. Temos o nosso projetinho, base, altura,
botão clicável, beleza? E depois a gente vê o nosso JavaScript. HTML e CSS é isso por enquanto. Falou!